aos encarnados, que são poucos, e aos desencarnados, que são muitos, bom dia. Conta-se que há muitos séculos atrás existia um reinado cujo rei era senhor absoluto, como era normal naquela época. Ele tinha o poder de vida e morte de seus súditos. E ele se julgava uma pessoa extremamente justa e que nunca errava, não cometia erros, em hipótese alguma, ele achava. E toda vez que um de seus súditos cometia o menor deslize que fosse, ele era condenado impiedosamente à morte. Mas o tipo de condenação era desumano, era uma condenação atroz. Por quê? Porque ele mantinha em seu reino um círculo fechado, e nesse círculo ele mantinha cães ferozes, acostumados a comer carne humana. Então, toda vez que um seu servo ou um seu súdito cometesse o menor deslize, ele era atirado na arena. E o rei ali, junto com os seus ministros, eles faziam daquilo uma festa, um acontecimento. E os cães ferozes avançavam sobre aquela presa e estraçalhavam aquele indivíduo e comiam-no. E ele tinha um servo que o atendia pessoalmente, espécie de um mordomo, que trabalhou com ele durante 10 anos, servindo fielmente ao rei. E certa feita, ele cometeu um pequeno erro, um pequeno deslize. E apesar do rei ter por ele uma grande simpatia, não o perdoou, como ele não perdoava a ninguém. Condenou o servo a ser atirado à jaula dos cães. E esse servo, como tinha uma certa amizade com o rei, disse para ele: meu rei, eu sei que eu cometi o deslize. Eu mereço essa condenação. Só que eu gostaria, se fosse possível, que o senhor me concedesse 10 dias antes de me jogar à jaula dos cães. E o rei, então, em consideração a esse servo, que o serviu por 10 anos, concedeu os 10 dias para ele. E o que o servo fez? Ele se aproximou do cuidador dos cães e disse o seguinte: vamos fazer o seguinte, eu vou trocar com você durante 10 dias, você vai ter uma folga. Eu vou cuidar dos cães, tudo que você faz eu vou fazer, durante 10 dias. Porque depois de 10 dias eu serei atirado aos cães. E o cuidador concordou com aquilo. E esse servo cuidou dos cães com muito amor e carinho. Servia comida,
trocava água, limpava o ambiente. E como os cães brigavam muito entre si, eles se machucavam. E ele então, com o maior carinho, se aproximava dos cães e curava as suas feridas. E assim se passaram os 10 dias. No dia aprazado, ele se apresentou ao rei e falou: pronto, majestade, eu já estou pronto para receber o meu castigo. E ele foi atirado à arena. Mas qual foi a surpresa do rei? Que os cães, ao invés de avançar e estraçalhar aquela vítima e comê-lo, como eles faziam com todos, ele notou uma coisa extraordinária. Os cães chegaram mansamente até ele e lamberam as suas mãos, encostaram nele e ficaram felizes com a sua presença e sentaram ao redor dele. O rei ficou espantado. O que é que aconteceu com os meus cães? E chamou o seu servo. Falou: meu servo, o que é que você fez com os meus cães, que eles não te atacaram? E o servo, com toda a humildade, disse: meu rei, eu apenas servi os cães com amor e carinho durante 10 dias. E ao Senhor que eu servi por 10 anos, o Senhor não teve a compaixão e a gratidão por mim. Os cães, por 10 dias, demonstraram gratidão pelo meu amor. E o Senhor, por 10 anos, não me perdoou por uma falha insignificante. O rei, então, ficou preocupado, percebeu que realmente ele estava extravasando, ele estava agindo com excesso. E perdoou o seu servo. E o que isso mostra para nós? O que é que os cães mostraram para nós? Os cães mostraram aquilo que nós devíamos entender e compreender há muito tempo: gratidão, que é uma coisa que nós temos dificuldade em colocar em prática. Paulo de Tarso, há 2000 anos, já falava para todos nós. Ele escreveu em suas epístolas: dai graças a Deus a todas as coisas boas que te acontecem. Dai graças a Deus a todas as coisas boas que te acontecem. E nós, infelizmente, não sabemos fazer isso. Por quê? Porque nós só mentalizamos, pensamos e damos valor às coisas ruins que acontecem em nossa vida. Então, o que é que nós deveríamos fazer? Nós deveríamos fazer uma lista, colocar 2 listas. Numa lista, colocar tudo de ruim que nos acontece, tudo de ruim que a gente faz.
E na outra lista, colocar tudo de bom que nos acontece. Obrigado, acho que eu estava precisando da brincadeira. Se nós fizermos essa lista, nós vamos perceber que a quantidade de coisas ruins supera em muito as coisas boas que nos acontecem. Por quê? Porque nós valorizamos somente as coisas ruins. Ai, como eu sou infeliz. Ai, como eu sofro. Eu tenho tal e tal problema. Mas esquece de dar graças a Deus às coisas boas que nos acontecem. Nós estamos vivendo presentemente uma pandemia mundial. Só no Brasil, 127 mil aproximadamente pessoas perderam a vida. 127 mil pessoas. E nós estamos aqui, vivos. E nós agradecemos por isso? Nós temos que agradecer diariamente as coisas boas que nos acontecem. Agradecer a vida. Agradecer a nossa família, aos nossos amigos, nossos entes queridos, ao nosso trabalho, à nossa saúde. E esquecer as coisas ruins. Isso chama-se gratidão. Ter gratidão pelas coisas boas que nos acontecem. E falar em gratidão, nós vamos mencionar aqui uma pessoa que deu e deixou para nós um exemplo, o maior exemplo de gratidão que nós podemos conhecer. Eu, particularmente, nunca vi nada de melhor que esse exemplo. Uma pessoa nascida aqui, perto de nós, em Minas Gerais, na cidade de Ituiutaba, Jerônimo Mendonça Ribeiro. Esse homem deixou para nós a maior lição de gratidão que nós poderíamos entender e conhecer. Jerônimo era um jovem, bonito, atleta. Com 16 anos ele jogava futebol. Ele tinha 1,83 m. Mas, nessa idade, ele foi acometido de uma artrite reumatoide. E essa artrite perseguiu Jerônimo durante a vida toda. No começo, ele começou a andar de muletas. Depois, com o tempo, passou a se locomover de cadeira de rodas. E depois, totalmente imobilizado, numa cama ortopédica. Desculpa, minha garganta está ruim. Esse Jerônimo, inclusive, o Ricardo convidou para uma palestra aqui, certa feita. Ele esteve aqui, lembra disso, Ricardo? Ele fez uma palestra aqui no IELAR, numa cama imóvel. E ele estava, certa feita, fazendo uma palestra num local, e uma moça da mocidade, ele estava ali fazendo uma palestra, perguntou para ele: Jerônimo, se você pudesse receber uma dádiva, você pudesse escolher uma coisa que te fizesse muito feliz, o que é que você escolheria? E ele respondeu assim: ah, minha filha, eu escolheria
virar de bruço. Que coisa incrível, minha gente. Ele simplesmente escolheria virar de bruços. Por quê? Porque ele vivia numa cama imóvel. Imóvel. Olha o que ele queria. Que dádiva que ele queria, só, se fosse possível, virar de bruços. Então veja bem. Como é que foi a vida desse homem? Por que aconteceu tudo isso? Apesar dele viver numa cama ortopédica, esse homem fazia palestras no Brasil inteiro. Ele era convidado, fazia palestras. E as palestras dele eram palestras maravilhosas. Ele cantava, tinha uma voz muito bonita. No meio das palestras ele cantava. Aquela voz melodiosa. Ele contava histórias, contava piadas. Era uma pessoa alegre. E a gente pergunta, mas como que esse indivíduo, desse jeito, nessa situação, ainda é otimista, é alegre, é feliz, sorri, conta histórias, canta, faz palestras? E depois ele explicou por quê. Apesar de toda essa deficiência, ele fundou em Ituiutaba um centro espírita que distribuía sopa para pessoas carentes. Ele construiu uma creche, construiu uma gráfica, escreveu 6 livros e fazia palestras e cantava e encantava multidões no Brasil todo. E ele então nos relata, num dos seus livros, o porquê que ele era feliz, porquê que ele era alegre, porquê que ele vivia sempre contente, apesar de toda a sua limitação física. Ele dizia simplesmente, porque eu sou grato a Deus. Porque e ele então relatando, no passado, muito distante, eu cometi muitos crimes. Eu era um líder espiritual no Oriente, depois vim para o Ocidente. Cometi muitos crimes e tive a oportunidade de ressarcir, de pagar essas dívidas, esses débitos do passado. Grande parte deles nessa encarnação. Mas eu teria que vir com essas limitações todas. E além de toda essa artrite reumatoide, essas limitações, quase no final da vida ele também ficou cego dos 2 olhos. Numa cama ortopédica, sem se movimentar, cego. E ele sorria. Era feliz. Era feliz, contava histórias, contava piadas. Certa feita ele contou, estava fazendo uma palestra, falando da mãe dele. Ele gostava muito da mãe. E a mãe dele teve 9 filhos. E falou, meu filho, ele contando, eu tive 9 filhos. É, mãe, 9 filhos. Estão todos aí, todos vivos, todos vivos. Acontece que é só você que é aleijado, não é, filho? É, só eu, mãe. Acontece que é só você que não para em casa. Porque ele vivia para o mundo. Era o único aleijado que não parava em casa. Certa feita, e ele ria, ele contava isso, dava risada. Certa feita ele estava se sentindo mal, fez uma consulta, um cardiologista, e o cardiologista falou para ele, ô Jerônimo, você está com o coração problemático, você está por um fio. E ele ficou muito chateado, né? Ele, apesar de sua força moral, ele ficou muito preocupado. Como ele era muito amigo do Chico, falou, eu vou consultar o Chico. E foi lá no Chico. Chegando lá, o Chico, o que foi, meu filho? Como é que você está? Estou bem, Chico.
como é que você está, meu filho? Mais ou menos, Chico. Ele falou, meu filho, o que está acontecendo? Qual que é o problema? E sabe o que é, Chico? Eu consultei meu cardiologista e ele falou para mim que o meu coração e a minha vida está por um fio. O Chico deu risada, falou, é, meu filho, está por um fio? Mas acontece que existem muitos fios. Existe fio de linha, existe fio de nylon, existe fio de aço. O seu fio é de aço. E esse fio vai se engrossando com o trabalho. Quanto mais você trabalhar, mais o seu fio engrossa. E ele ficou muito feliz com aquilo, mudou completamente, né, a maneira de pensar, de ver. E quando ele foi embora, se despediu do Chico. E ele tinha aquela mania de falar, ai, Chico, fique em paz. E o Chico falou assim para ele, meu irmão, fique em paz, mas tira o Z, sobra pá, trabalho. Da paz você tira o Z, fica pá, trabalho. E é o que ele fez a vida inteirinha. E nós que temos a nossa família, saúde, temos uma crença, nós temos a oportunidade de ter o conhecimento de uma doutrina espírita, nós temos a oportunidade de entender por que é que nós estamos aqui, nós temos a oportunidade de vivenciar tudo isso, de trabalhar nessa doutrina, como nós estamos hoje aqui. Vamos tomar passes, vamos renovar as nossas energias psíquicas. Então nós temos que chegar em casa e abraçar a nossa mulher, abraçar o nosso filho, abraçar o nosso marido, abraçar os nossos amigos. Eu amo você. É isso que nós temos que fazer. Falar mais para as pessoas. Eu te amo. Eu gosto de você. Porque são oportunidades que nós temos. Nós estamos aqui hoje, encarnados. Amanhã poderemos não estar. Não é? Nós podemos dormir hoje. Como diz um amigo, ele fazendo uma palestra, uma vez, ele falou, então, a gente pode dormir hoje, e amanhã, acordar morto. E não é o nosso caso. Amanhã nós poderemos não estar mais aqui. Então nós temos a oportunidade do hoje. Hoje é que nós temos que agradecer. Não quero ser feliz amanhã, porque amanhã poderei não estar aqui. O ontem é passado. Tudo que eu fiz ontem, de bom, de ruim, esquece, é passado. Nós temos que viver o hoje. É hoje que eu tenho que ser feliz. Hoje é que eu tenho que ser feliz. Eu sou obrigado a ser feliz. Eu estarei então agindo assim, demonstrando gratidão pela dádiva que Deus nos deu, a dádiva pela vida. E é assim que nós temos que viver no nosso dia a dia. O passado passou. O futuro não nos pertence. Nós temos o hoje. Vamos ser gratos a Deus por todas as coisas boas que nós temos. Nós temos a mania de vivenciar, de exaltar as coisas ruins que acontecem com a gente.
e esquecemos das boas. Paulo de Tarso já nos lembrava: devemos dar graças a Deus por todas as dádivas que nos acontecem. Queridos irmãos, encarnados e desencarnados, gratidão por estarem aqui me ouvindo nesses instantes. Bom dia a todos.